Olá, galeras! Estamos aqui para mais um episódio muito especial, diga-se de passagem, para o nosso podcast Ela é Tão Galera! Ai, ela é toda boazinha, ela é toda do bem, ela é tão galera. Chata, pá! Gente, como eu dei o spoiler pra vocês no começo, hoje vai ser um episódio especial. E por quê? Porque vai ser um episódio com participações. Sim! Vocês gostaram muito do episódio que eu fiz com a participação das crianças, né, em áudio. Claro que, em parte, porque as crianças são Muito fofas. não tem como você não achar fofo, mas em parte porque acho que ficou muito legal a dinâmica, né? De ouvir o áudio das crianças e depois eu ter coisas pra comentar em cima. Eu também gostei muito de fazer esse formato, então resolvi voltar com ele, só que agora com pessoas adultas, comentando questões de adultas. E eu comecei com o meu grupo de amigas da faculdade. Eu mandei pra elas uma pergunta, pedi pra elas me mandarem áudios respondendo, e agora a gente vai ouvir esses áudios. A pergunta que eu mandei para as minhas amigas foi: o que de melhor e de pior vocês acham que aconteceu na vida de vocês dos 25 aos 35 anos, né? Nessa última década que a gente viveu. E por que eu perguntei essa idade especificamente? Porque É a minha idade. eu quis focar no nosso recorte, assim, né? No recorte meu e das minhas amigas. Então, nós estamos todas ali na faixa dos 35 aos 37. Eu tô com 35 e vou fazer 36 esse ano ainda, daqui a um mês, inclusive. Então, eu achei legal a gente fazer essa reflexão do ponto de vista, assim, de onde a gente tá agora, olhando pra trás e pensando lá com 25, quais foram as boas mudanças que aconteceram nesses 10 anos vividos. E o que não é tão legal? A gente tem que falar sobre o que não é tão legal também. Faz parte da vida, nem tudo são flores. Apesar de que amadurecer, eu tô achando muito legal. Mas, claro, tem questões. Vocês vão ver que os áudios têm questões muito parecidas. É claro que isso também se deve a uma questão de raça e classe, como a gente sempre fala aqui. Em todos os episódios, praticamente, eu lembro e faço esse recorte, porque ele é muito importante. Essas aspirações que vocês vão ouvir aqui das minhas amigas tem muito a ver com o nosso recorte. De mulheres brancas, cis e de classe média. Que todas nós temos mais ou menos, estamos ali posicionadas na mesma classe social. Então, tem esse recorte. Provavelmente, se a gente fizer isso para outros grupos, provavelmente ouviríamos coisas diferentes. Vamos começar então. O primeiro áudio que eu vou colocar para vocês é o áudio da Ana Lu. A Ana Lu, ela não entrou na nossa turma, ela entrou antes, uma turma antes que a nossa, mas aí ela fez intercâmbio. E quando ela voltou do intercâmbio, ela voltou pra nossa turma, tá? Então vocês vão ouvir agora Ana Lu, uma amiga maravilhosa, pole dancer, incrível, gostosa, maravilhosa deusa. Mari, eu pensei em algumas coisas aqui, correlatas e antagônicas ao mesmo tempo. Comparando os meus 25 com os meus 35, abre aspas, 37. Com 25 anos, eu me apaixonei perdidamente por uma pessoa e acho que eu me entreguei de uma forma que eu não me vejo, assim, me entregando hoje em dia. Acho que eu tinha uma visão de mundo muito mais ingênua, eu me conhecia muito pouco e eu me encantava, acho que muito mais facilmente do que hoje. Prestem atenção, porque essa questão do encantamento é uma questão que vai aparecer várias vezes. Vamos continuar. Confesso que eu tenho um pouco de saudade disso. Mas, ao mesmo tempo, hoje eu tenho um autoconhecimento, um amor próprio por mim, uma relação que eu construí comigo mesma nesses últimos 10 anos, que me faz tomar decisões e pensar nas escolhas que eu faço de uma forma muito mais racional e um tanto quanto cética, assim, eu acho. E um outro ponto é que, aos 25, eu tinha ali uma visão da minha vida nos próximos 10 anos muito clara e que, na verdade, praticamente nada do que eu planejava aconteceu. Em parte, sim, mas assim, aos 25 eu enxergava os meus 35, assim, onde eu queria estar, como é que eu ia estar, enfim, configuração de vida, de vários pontos. E aos 35, como eu percebi que eu tomei um rumo diferente do que eu imaginava e do que eu planejava. Hoje, quando eu imagino os meus 45, para mim existe uma página em branco e que ao mesmo tempo é assustador, porém é também uma delícia, porque é isso, acho que eu percebi que eu consigo
desenhar e desejar coisas para os meus próximos anos que são realmente baseadas no que eu quero, assim, sabe? E não no que eu provavelmente vou querer, porque é assim que é e é isso que a gente aprende a querer. Então, acho que tem um lado positivo ali dos 25 de você enxergar a sua vida no futuro e fazer planos e, enfim, mas existe também uma maravilhosidade de você aos 35 olhar pra frente e pensar, cara, não sei, não tenho a menor ideia onde eu vou estar aos 45. Provavelmente muito parecida com o que eu tô agora, talvez. Mas essa possibilidade, assim, essa página em branco eu acho também empolgante, apesar de um pouco aterrorizante. O que eu queria destacar aqui na fala da Ana foi essa questão de ter aos 25 uma visão clara da vida. Foi isso que ela falou, que aos 25... ela tinha ou achava que tinha. KKK, isso é muito engraçado e desesperador ao mesmo tempo. Que ela tinha uma visão clara da vida. Então ela enxergava os 35, ela conseguia dizer: Com 35 anos eu vou estar nesse lugar fazendo essa coisa, a minha vida vai estar estruturada dessa forma. E acho que é uma coisa comum da juventude, assim. Porque a gente ainda tem muito pouca noção de como a vida opera, como a vida adulta opera. É isso, gente, coisa que só se aprende vivendo mesmo. Mas a vida acontece também no paralelo. A gente esquece disso, que é uma coisa muito louca e que eu venho observando, venho refletindo muito sobre isso, sobre esse não controle sobre os rumos que a vida vai tomar, porque a gente não faz ideia do que vai aparecer, de qual vai ser a próxima página no caminho, sabe? A gente pode planejar várias coisas, mas pode acontecer uma coisa do nada, Do absoluto fucking nada. que vai impactar a sua vida e vai fazer com que você tenha que mudar todos os seus planos. Então, assim, num exemplo prático, vamos usar a Ana Lu de exemplo. Vamos supor que a Ana Lu vai lá e planejou que com 35 ela estaria, sei lá, casada com 2 filhos. Aquela coisa que ela comentou no final, que é o que a gente supostamente aprende a querer, né? Que a gente acha que a gente quer porque o sistema Capitalista, patriarcal, blá 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 blá. principalmente nós mulheres, né, coloca a gente nesse lugar de já escolher por nós, né? Já impor o que a gente tem que querer e o que a gente tem que escolher. Então, supondo que a Ana Lu achava que ela tinha que ter essa vida dessa forma. Aí ela tá no trabalho dela e de repente vem de onde ela não estava esperando e onde ela não estava planejando ir, uma oportunidade dela trabalhar em Dubai. Não é o que aconteceu no caso da Ana Lu especificamente, mas estou usando um exemplo hipotético, né? Então, assim, que controle ela tem sobre isso? Ao mesmo tempo que ela poderia planejar com 25, que com 35 ela estaria morando em Dubai, e poderia não acontecer. Poderia não acontecer a oportunidade, ela poderia não ter dinheiro, Dubai poderia ter afundado na areia. Poderia ter acontecido, sei lá, alguma guerra, alguma treta política entre Brasil e Emirados Árabes que impossibilitasse ela de entrar em Dubai. Alguém da família poderia precisar dela. Gente, é tanta coisa que pode acontecer. São tantos fatores, são tantas... Sabe aquele filme Tudo em Todo Lugar ao mesmo tempo? Eu acho que é isso. Se você não assistiu, assista. Ele é completamente maluco. Assim, É uma piração. acho que na minha bolha, assim, muita gente assistiu. Mas se você não assistiu, assista. E pra mim, é isso. Aquele filme explica a vida, porque... É tudo em todo lugar ao mesmo tempo acontecendo. E aí, é engraçado porque com 25, você olha pra vida como se você já estivesse num lugar muito definitivo, né? Muito assim... Ai, a 25, então agora vai acontecer isso, isso e isso, eu quero ir pra esse lugar e tal. E aí, como a própria Ana falou, com 35, ela tá vendo que nada aconteceu da forma que ela esperava, ou imaginava, ou planejava. E agora, o 45, então, fica... esse borrão. Porque assim, afinal, se eu esperei e planejei dos 25 ao 35 e mudou tudo, um rumo completamente diferente, como que eu vou saber? E aí você aprende que você não tem como saber, que você, obviamente, pode fazer planos, pode imaginar futuros possíveis, pode se planejar, né? Você pode querer coisas, almejar coisas e, obviamente, construir um caminho até lá. Nós temos uma outra amiga aqui, também vai fazer uma participação aqui, a Marô, que pra mim ela é um exemplo de planejamento e realização. A Marô é uma pessoa que ela, diferente de mim, da Ana Lu, por exemplo, ela planeja, ela vai dando os passinhos conforme planejado. Então tem gente que tem mais prática nisso, que tem mais um apego, assim, ao planejamento, né? E que faz mais questão de seguir a risca. Apesar que Marô também passou poucas, viu? Nesse planejamento dela, ela também teve ali umas lombadas, uns tabefe, ela passou também umas coisas feias aí que ela não esperava. Pesado. Então, é muito louco. E aí você começa com 35 e já fala... Ai, vou perder meu tempo. Ai, vou mesmo ficar me apegando
ao que eu tenho que estar, onde eu tenho que estar com 35, vale a pena. 45, né? 35 eu já tô. Vale a pena? Porque tudo vai mudar. Então, assim, sei mais ou menos que tipo de vida eu quero estar levando. Vai, isso podemos falar. Ah, quero estar mais ou menos, quero morar em São Paulo ou não. Mas também não é definitivo. Tipo, quero morar aqui, quero morar em outra cidade, quero casa, apartamento, quero ter um carro, não quero ter um carro, quero mudar de país, quero fazer um curso, quero... Isso ok. Tem algumas pequenas coisas que a gente pode incluir no nosso planejamento que são mais ou menos certos. Também não são 100%, porque nada é 100% certo. Mas aí você começa a não se apegar tanto a esse planejamento. Porque você fala, bom, vamos levar a vida. Né? Vamos colocar aí, obviamente, alguns objetivos, algumas coisas que gostaríamos, mas também vamos deixar um pouco a vida acontecer, vamos seguindo aí o fluxo pra ver o que a vida apresenta. Eu penso um pouco como a Ana também, porque assim, gente, olha, com 25, eu fiquei pensando isso também. Com 25 anos, se alguém me dissesse, Mari G, com 35, você vai ter uma empresa com mais de 10 palestrantes cadastrados no portfólio. Você vai estar dando palestras, namorando uma mulher, casada praticamente, namorando junto, com cabelo cor-de-rosa e um bandista, eu não acreditaria. Vai falar que Tá louca, você está louca. nada me preparou pra isso, nenhum planejamento. Assim, eu também não sou uma pessoa de muitos planejamentos, tá? Verdade seja dita, já não é muito do meu feitio fazer muitos planejamentos, assim, sabe? Eu sempre fui mais vida louca, assim, nesse sentido. Eu sou uma pessoa que precisa de uma certa estabilidade, sim. Mas em termos de planos futuros, eu nunca tive muito assim, sabe? Sabe aquela pergunta da entrevista, da dinâmica de grupo, que a pessoa fala, Como você se vê daqui a 10 anos? sempre inventei um texto. Eu já tinha um texto pronto de atriz pra entregar. Porque a verdade verdadeira que eu queria falar pra pessoa é, Eu não faço a menor puta ideia de onde eu vou estar daqui 10 anos, não faço. mas é claro, os RH, eles querem ouvir que, eu vou estar numa posição de gerência, e o cara era 4. Que se foda, que posição de gerência, o quê, meu cu. Eu não sabia, então eu tinha aquele textão que eles sabem, né, que é um textão decorado, que eu decorava e dava o texto lá na hora e acabava convencendo e tal. Foi assim que eu consegui os empregos que eu tive. Mas a verdade é que eu nunca soube muito bem. Então, dos 25 aos 35, não fazia ideia de que eu estaria onde eu tô. E nos 45 também não faço a menor ideia. É isso, tenho vontades, almejo coisas, posições e tal. Óbvio, né? Que também, se a gente tiver nenhuma perspectiva pra frente, a gente tá fazendo o que? Vivendo, né? Você tem que ter alguma coisa pra você andar em direção a. Mas dizer que eu tenho um planejamento fixo, assim, tipo assim, nossa, eu vou estar morando em tal lugar, com tal pessoa, desse jeito. Não, entendeu? Eu tenho ali alguns caminhos possíveis. Que é isso também, com 35 agora você já consegue ver esses caminhos um pouco com mais clareza, né? Porque você também, além de entender como a vida opera, como a vida funciona, quanto custa ter a casa própria. Com 20 e poucos anos, eu ainda achava que dava pra ser rica trabalhando. Coitada. Tem até uma amiga minha, Tânia, que ela me zoa muito. Quando a gente era mais novinha, que a gente se conheceu na faculdade, a gente era bem amiga. E ela ficava me zoando porque eu tinha essa ilusão de que um dia ser, tipo, poderia ser, Podre de rica. sabe, frequentar uns lugares de gente milionária, luxuosa. E ela ficava, ai, Mari, você sempre quis ser rica, né? Eu falei, amiga, eu queria. Eu achava que dava pra ser, tipo, muito rica. E hoje eu já tenho uma noção de que eu vou morrer na classe média, tá tudo bem. Porque você tem que aceitar a realidade da vida, entendeu? Você tem que entender como é que a vida opera, como o capitalismo opera. Quem é você na fila do crack? Teve gente que conquistou o seu 1 milhão. Pablo Marçal. Silvio Santos, que saiu de camelô e virou milionário. Quem quer dinheiro? Mas, vamos lá, casos isolados, né, gente? É realmente uma pessoa pra cada 500 milhões de pessoas. Então, é uma ilusão que só veio aí, a realidade bateu depois dos 30, que você vai falando. Bom, peraí que a banda toca de uma forma um pouco diferente. Vou ter que baixar minha bola e começar a sonhar classe média, né? O negócio de conhecer um hotel 6 estrelas ali, super luxo, super exclusivo, tem lugares que eu nunca vou acessar. E quando eu era jovem, eu achei que eu ia. Gente, vou contar um negócio pra vocês, uma curiosidade. A primeira vez que eu tive um e-mail, a primeira vez que eu mexi no computador, acho que eu tinha 11. A primeira vez que eu criei um e-mail, que acho que era um zip mail, na época, a primeira newsletter que eu me inscrevi, primeira mala direta que eu me inscrevi na vida, foi numa newsletter de hotéis de luxo. E aí, eu não sei como que eu fui parar nisso. Eu não sei como que eu consegui, onde apareceu isso pra mim. Mas eu acho que era luxuryhotels.com. Todo mês, toda semana, sei lá, eu recebi um e-mail com fotos e informações sobre um hotel de luxo do mundo. E eu ficava lá, Viajando no website. entrava na página, ficava lá vendo todas as fotos do hotel,
o restaurante, a área de lazer, o lugar onde eles ficavam. Olha isso, gente, que louco. Eu ficava louca, falando, um dia eu tenho que ir pra um hotel desse. Hoje eu já pensei, será que quero? Aquela frescurada toda, aquela gente chata, sabe? Cheia de etiquetas, de jeito de se vestir, jeito de andar e as joias. Eu não quero, de chato, não quero mais. Já tenho ódio, entendeu? Então, muita coisa mudou dessa juventude pra cá. Lógico que com 25 já tinha bem mais noção do que com 18, né? Mas agora com 35, eu também tenho muito mais noção do que com 25. Então, hoje acho que almejo coisas mais realistas. É que a Ana falou, é legal você não ter mais tanta certeza sobre o seu futuro, saber que a vida pode acontecer, que ele é mais incerto, mas é aterrorizante também, né? Porque você fala, caralho, se nada do que eu planejei aconteceu, o que vai acontecer daqui pra frente? Qual que buraco eu vou me meter? Mas também é encantador também. Porque você fala, nossa, tanta coisa pode acontecer, que legal quando é tão definitivo assim, né? Então acho que esse é o ponto principal que eu queria destacar do áudio da Ana. Vamos para o próximo? Vamos! Vamos ouvir o áudio da Nath. A gente vai começar com o áudio dela falando da parte não tão legal. Aí depois eu passo o áudio dela falando qual que foi a parte legal, tá bom? Vamos lá. O mais difícil tem muito a ver com o que a Ana falou. E aí eu fiquei pensando, mas eu não quero que a Mari coloque isso no programa dela. Porque eu acho que é uma parte que me dói muito. Eu coloquei e eu pedi permissão pra ela, que fique bem claro aqui registrado. Depois eu tenho os prints pra provar. Tá? Que eu perguntei pra ela se ela realmente não queria que eu usasse ou se eu poderia usar, e ela autorizou. Ela falou que podia. Então vamos continuar. Porque eu falei, né, o lado bom é ver que você, tipo, tem um outro olhar, sabedoria, né, como você se cobra menos, ou como você tem situações e tem empatia, ou até se incomoda menos por situações pra você entender que é do outro, não é teu, etc. O lado ruim, perder a ingenuidade, realmente, a gente fala muito sobre isso, mas essa coisa da primeira vez, se você faz alguma coisa, né, e, tipo, pra mim é isso, assim, a minha lembrança de que foi pra Londres, assim, você ir pra um outro país e olhar tudo, assim, que a gente fazia, a gente tava tão pobre, fodida, e a gente, tipo, cara, a gente se encantava com as coisas de uma forma, assim, era tudo tão lindo, tão mágico, tão incrível, sabe? Eu acho que a gente... Essa coisa bem clichê do tipo, não perder o olhar de criança para as coisas da vida, eu concordo 100%, assim. Eu acho que é realmente algo que a gente tem que tentar trabalhar pra manter de alguma forma, porque quando você perde isso, você perde uma parte do joy, né? Da alegria de viver, assim, da alegria das pequenas coisas da vida. Tinha adiantado pra vocês, esse tema do encantamento pela vida é comum, mas a Nath falou de uma forma que eu acho que vale a pena comentar, assim, porque é uma coisa que me tocou bastante quando eu ouvi na fala dela, depois no áudio das outras meninas, que é o acúmulo de coisas que você vai passando e o desafio que é você conseguir manter um olhar de alegria, de esperança pra vida. Porque senão é muito fácil você cair num lugar muito conformado ou inerte ou desesperançoso, num lugar que você fala, Nossa, tanta merda que pode acontecer, o mundo é tão ruim. Foda-se tudo, não tem nada mais que me encanta. é um lugar muito perigoso. É um lugar muito triste também, que a palavra que a Nath usou, Porque ela pensa em inglês, tá, querida? que foi a palavra joy, que é realmente essa alegria, né? Pelo menos pra mim, assim, né? A tradução que eu entendo de joy é que é uma alegria meio que pura, assim, uma alegria calma, uma alegria de prazer pela vida, sabe? Não é aquela alegria de, Excitement. né, que em inglês é tipo excitação, não é uma alegria histérica. É muito ruim mesmo, que a gente vai perdendo o brilho no olhar. Esse lado é muito ruim mesmo. Dessa inocência que a gente vai perdendo, essa ingenuidade de que as coisas meio que param de um pouco de surpreender a gente. Isso é uma coisa bem triste, eu já pensei muito nisso, já pirei muito nisso, assim. Ela comentou, né, quando a gente chegou em Londres, porque ela, a Nath e uma outra amiga nossa, Carol, elas fizeram intercâmbio na época da faculdade, ficaram um tempo em Londres pra fazer inglês, acho que foi um mês, sei lá. E foi com muito custo, as duas trabalharam muito, juntaram muita grana e tal, pra viver essa experiência. E teve esse encantamento, teve, né, toda essa sensação que ela falou, tipo, Meu Deus, puta que pariu.
que coisa maravilhosa, não sei o quê. Que hoje já não tem mais. Assim, a vida vai acontecendo, você vai conhecendo mais coisas, as coisas já não vão surpreendendo mais, e isso se aplica, né? Aqui é um exemplo, a gente tá falando de viagem, mas se aplica pra muitas outras coisas, muitas outras situações. Então, certas coisas que antes talvez trariam uma alegria, uma excitação bizarra, Meu Deus, o dia mais feliz da minha vida. você já não vive mais tanto essas grandes e fortes emoções. Tem a ver também com o que a Ana Lu falou lá no áudio dela, da primeira parte que ela fala, de que quando ela tinha 25 anos, ela se apaixonou perdidamente. E ela não se vê mais fazendo isso, porque ela se encantava facilmente com as coisas, ela até comenta que ela tem saudades, mas que ela não se vê mais se entregando e se apaixonando com essa força dos 25, né, dos 20 e poucos. E é muito real. Eu vejo isso também na minha vida, eu vejo as pessoas ao meu redor. A gente começa até a se relacionar de uma forma mais racional, digamos, um pouco mais crítica, um pouco mais... Ai, chata. E tem certas emoções que não voltam, gente. É muito louco, assim. Quem tá nessa idade que a gente tá, que eu acho que é a maioria do meu público, entende o que a gente tá falando. Tem certas emoções de primeira vez que não voltam. E às vezes me dá uma pirazinha disso, tipo, de querer sentir essa emoção, sabe? Acho que isso eu sinto às vezes quando eu tô assistindo alguma série, algum programa na TV, algum filme. Que você vê a personagem fazendo alguma coisa pela primeira vez, se apaixonando pela primeira vez, ou tendo alguma experiência pela primeira vez. Você fala, caralho, eu nunca mais vou sentir isso, eu acho. Sabe? Eu sou sagitariana, eu sou otimista, então eu espero muito, acredito que realmente eu posso ainda ser surpreendida, mas também penso que é algo que eu preciso buscar ativamente. Isso é uma coisa até que eu trato em terapia com a diva Bárbara. Que é buscar um pouco desse encantamento. Dessa fala da Nath, especificamente, eu acho que é legal a gente tirar isso, assim, nós como pessoas adultas já dos 35 pros 40, que a gente precisa agora ativamente buscar encantamento pela vida. Esse olhar depende um pouco mais de ação nossa, assim, depende um pouco mais de intenção nossa. Eu acho que dá pra achar ainda, sabe? Uma beleza, sei lá, o jeito que uma árvore balança, um céu, a cor de um pôr do sol, coisas simples, até coisas mais complexas, dá pra se encantar ainda, mas a gente tem que trabalhar isso com mais consciência, tem que se permitir, tem que se abrir pra experiência, tem que tirar uma resistência, né, que a gente fica assim... Isso não vai dar certo, isso aí é qualquer coisa. Ou também a gente se restringe a se empolgar com as coisas, com medo, às vezes, de quebrar a cara. Porque já aconteceu, né? Em outras fases da vida, pode ser que essa empolgação tenha gerado uma frustração muito grande, que a gente quebrou muito a cara. E aí agora a gente não se permite sentir tanta empolgação pra não quebrar tanto a cara, com tanta força. E aí, pra poder ter um pouco ainda desse encantamento, você também tem que estar mais disposto a quebrar um pouco mais a cara. Você tem que se abrir pra quebrar a cara pra que o encantamento seja proporcional. É uma coisa que eu converso bastante com a Bárbara. Essa questão os sentimentos, as sensações são meio que proporcionais, né? Que uma vez eu falei pra ela que eu tava cansada de sentir as coisas tão intensamente, né? Que eu acho que eu tenho muito sentimento, assim, minha predominância é muito do sentimento, né? E menos da racionalidade, que isso me cansa, porque faz com que eu fique tendo muitos altos e baixos. Eu até fiz um episódio sobre isso que chama Intensa ou Desregulada. Isso é cansativo, mas a Bárbara fala, tá, mas se você tirar isso de você, né, da parte ruim, do tipo, você quer sentir menos tristeza, menos angústia, menos ansiedade, você vai também sentir proporcionalmente menos alegria, menos empolgação, menos encantamento, muito provavelmente, porque acaba sendo meio que proporcional. E quando você se permite sentir as coisas ou quando você restringe os sentimentos, né, que eles estão meio que numa mesma esfera, né, em polos opostos. Então, se você quer se dessensibilizar, né, você também vai sentir menos alegria. E aí ela me traz o questionamento. É isso que você quer? Você acha que você quer sentir menos alegria pra você poder, em compensação, sentir menos, sei lá, ansiedade? Sabe? Você quer sentir menos empolgação pelas suas coisas pra você sentir menos frustração? E aí eu fico desse questionamento. Acho que não, também. Porque é muito legal também você sentir coisas intensas, legais, coisas positivas. É muito ruim sentir as coisas negativas com a mesma intensidade. Isso, óbvio que tem que ter um meio termo, né? A minha busca por um meio termo que seja saudável. Mas acho que ter essa consciência de que se a gente quer sentir essa empolgação pela vida, essa excitação, de novo, esse encantamento, essa joy que a Nath fala, a gente também tem que estar disposta a viver um pouco da parte ruim também, né? Tem que se abrir para
sofrimentos, pra quebrar a cara, pra se frustrar, que é uma coisa que é muito ruim, tem sentimentos muito ruins, dos quais a gente tenta super se proteger, né? Que acho que é até instintivo, né? Se você sentir uma coisa muito ruim, você não quer sentir de novo, né? Mas você precisa parar de se proteger um pouquinho, pra se abrir um pouquinho mais. Enfim, é um equilíbrio muito sutil. Sinto que precisa ter um esforço mais ativo quando a gente tem 35, em oposição aos 20 e poucos, aos 25, onde isso vem mais naturalmente. Essas sensações mais intensas vêm mais naturalmente. E tem outras coisas que vêm pelo caminho também. E vão acontecendo na vida adulta, que a gente vai falar também um pouco em outro áudio, mas que vão endurecendo a gente também, né? Enfim, queria destacar esse ponto da Nath. Agora vamos ouvir a parte boa da Nath. O que ela acha que melhorou dos 25 pros 35? Acho que a melhor é quando você olha pra trás e você vê que as coisas ganham outra proporção, assim, tipo, então, isso pra mim tem um filho, né, assim, que eu acho que deve dar ainda mais outra proporção. Mas sabe coisas que a gente se importava muito, que hoje em dia você fala, nossa, tipo, tudo bem. Então, acho que esse seria um meu ponto, tipo, de aceitação de quem você é, aceitação das suas qualidades, a aceitação do seu corpo, né, coisas que você falava que você achava horrível no seu corpo, hoje em dia, tipo, pra mim só é uma parte do meu corpo, ou é neutra, ou eu ainda gosto, e sentir um pouco mais segura pra algumas coisas, que eu acho que faz parte desse combo. Então, como vocês podem ver, na melhor parte, vai um pouco em linha do que a Ana Lu falou também, que é essa segurança que a gente vai construindo. A Nath falou bastante da questão da autoestima, da autoconfiança, segurança, que a gente vai se importando menos. Não sei também se isso não é recorte. Eu acho que não dá pra generalizar aqui, mas é fato que você ganha uma outra consciência também sobre o que importa. Mas depende, né? Depende muito, gente. Acho que depende muito do grupo social onde você tá inserido, da sua raça, da sua classe. Ai, como é repetitiva ela. Mas eu vou continuar falando disso sempre, porque é uma coisa muito importante pra mim. Então, eu acho que também tem um efeito bolha aqui um pouco, porque estamos falando de um grupo de amigas muito próximas e que tem uma experiência de vida ali, um círculo de amizades, de referências, coisas que a gente assiste, ouve, fala, conversa, né? Que é muito parecido. Então, toda essa questão de movimento corpo livre, de tirar essa exaltação da magreza e tal, entre essas amigas, especificamente nesse grupo, é uma coisa que a gente fala muito sobre isso, sobre essa autoconfiança, sobre as nossas questões com nossos corpos. Não que nós não tenhamos, todas temos. Porque, enfim, isso faz parte de ser mulher, cis e trans também, no capitalismo patriarcal. Mas a gente conversa muito sobre isso, a gente busca a opinião dessas amigas pra, quando a gente tá muito neurótica, tipo, ter uma opinião, tipo, volta pra realidade, gata, calma, sabe? Você é linda, você é maravilhosa, tudo isso é capitalismo. Então existe uma consciência nessa turma, que é uma turma toda terapeutizada também. Então acho que não se aplica muito no geral, assim, porque se a gente for pegar, de repente, um grupo de amigas que são padrão, ricas, ou que precisam performar um certo tipo de beleza, um certo tipo de corpo, talvez isso não seja uma realidade, né? Aqui talvez a gente esteja falando muito, muito de recorte de bolha. Porque eu fiquei imaginando assim, uma outra mulher. É que eu não tenho amigas desse perfil, né? Mas uma mulher que seja padrão. Bem padrão. Com 35 anos e que convive com um monte de gente branca, rica, padrão. Sei lá, que vai no Jockey. Minha referência de riqueza. Ela vai no shopping JK Iguatemi aqui em São Paulo. E ela vai em festinhas no Jockey. Essa mulher provavelmente está muito preocupada com o corpo, com a estética, porque está envelhecendo, né? Então tem a questão de botar um beiço, botar um botox, emagrecer, fazer lipo. Que talvez entre essas amigas, e a Nath se inclui nisso, não é tanto uma realidade, porque a gente lê muito a respeito. A gente segue, né, se conhecendo através da terapia e tomando consciência do mundo, dessas opressões nas nossas referências. Então, vocês vão ver que também isso aparece em outras falas, que é essa segurança que a gente vai ganhando, mas muito por causa da terapia e desse grupo de amigas que a gente tem. Isso, com certeza, faz toda a diferença. Porque é um grupo de amigas onde a gente se sente aceita, onde a gente não se sente criticada, comparada. Pelo menos eu não me sinto. Eu espero que elas não estejam fazendo isso, porque eu tô totalmente alheia. Pra mim, todas elas me acham muito gostosa. Pra mim, todas as minhas amigas, não só esse grupo, mas todas as minhas amigas me acham linda, gostosa, maravilhosa. E isso me ajuda muito a me achar isso também, tá? Então, estarem com essas amigas, e não só essas que estão mandando aqui os áudios, mas as amigas que eu tenho, né, que eu conservo na minha vida, faz toda a diferença pra minha autoestima, faz toda a diferença pra que eu hoje consiga
me ver bonita, mesmo não sendo... Eu ia falar que eu não sou padrão. Mas é isso, eu estou mais perto do padrão do que não estou, mas ainda assim não estou no padrão, né? Estou longe do padrão. Mas quem tá perto do padrão também, né, gente? Muito pouca gente, porque o padrão, na verdade, ele é inalcançável, ele é impossível, né? Mas eu não posso dizer que eu não sou padrão, porque eu sou uma mulher branca, alta, cis, eu só não sou magérrima, não tenho peitão, bundão, bocão, mas eu poderia colocar tudo isso. Mas calma, gente, não vou colocar. Talvez. Faz muita diferença as pessoas com quem você anda. Mas vejam que esse autoconhecimento, a terapia, essa troca com amigas, estar rodeada de mulheres que te apoiam e tal, vejam como faz toda a diferença. Ah, e outra coisa que eu queria deixar de observação aqui também. Nesse grupo, nesse mesmo grupo, gente, não é também que somos Todas fadas sensatas, movimento corpo livre, me amo. tá? Não é 100% não, tá? Que a mulherada ali, ó, acho que quase todas já fizeram, sim, um botoquinho. Um preenchimentozinho de leve, um negocinho na bochecha. Eu não sei, tá? Elas já fizeram coisas, mas são coisas sutis. E a maioria das minhas amigas ou não fez nada, ou fez essas coisinhas pontuais, assim. Ah, um botoquinho na ruguinha, uma levantadinha, um fiozinho daquele de colágeno. Elas fazem esses microprocedimentos e todas têm alguma questão com o próprio corpo, porque é isso, ninguém aqui é evoluir nesse ponto, né? Porque a gente tá aqui juntas nesse sistema de merda. Acho que a gente tem mais liberdade pra compartilhar essas questões, essas vulnerabilidades e ser acolhida nelas e não se sentir tão inadequada, né? A gente se sente, mas não tanto, a ponto de ser algo que, sei lá, acaba com a nossa vida ou faz a gente cometer loucuras, sabe? E agora, depois da Nath, vamos ouvir o áudio da Marô, que é deste grupo a nossa primeira amiga que foi mãe. Agora já tem duas que tem criancinhas. Mas a Marô foi a primeira que embarcou nessa jornada aí da maternidade. E ela vai contar pra gente a melhor e pior parte aí dos 25 aos 35. Bora lá. Essa pergunta, ela é fácil de responder depois de muitos anos de terapia, né? Até porque agora com 37 a gente já olhou bem para esses 10 anos que se passaram. A melhor parte, com certeza, por mais clichê que pareça, foi ter virado mãe. Eu acho que de longe é o meu melhor papel na vida, assim, sabe? Eu acho que meus filhos são muito legais, o jeito que eu escolhi para educar eles, como eles estão crescendo, cada dia a dia deles, cada descoberta nova. É muito, muito, muito bom ver e acompanhar essas duas pessoinhas maravilhosas crescendo e se descobrindo e se desenvolvendo. E a parte mais triste, coincidentemente, hoje, no momento que eu estou gravando este áudio, hoje minha irmã completaria 35 anos. Há quase 10 anos atrás, em 2015, ela faleceu e eu perdi ela. Isso foi uma das piores coisas que aconteceu na minha vida, porque mudou muito tudo que eu tinha de planejado e tudo que eu tinha de planos pela frente, assim. Mas também, por outro lado, mudou também muito minha visão de mundo e outras coisas. Mas por mais que tenham lados positivos, como toda história tem seu lado positivo, essa, de fato, é a pior coisa que pode ter me acontecido nesses últimos 10 anos. Bom, galera, é o que eu falei pra vocês. Lembra que eu falei há algum tempo atrás que a Marô, essa pessoa que eu falei que era planejada e tal... Aí vem o acontecimento da vida dela, que eu comentei com vocês, que mexe tanto na parte que a gente comentou antes, de acontecimentos que você não tem como prever, esperar ou controlar, e a parte de coisas que machucam a gente a ponto de fazer a gente olhar a vida de outra forma e que talvez não tenha volta. E que acontece, e que vai acontecendo ao longo da nossa vida, né? E que vão afetando a gente a ponto de serem tantos pontos de sofrimento, perdas e tal, que não tem como não perder um pouco o brilho no olhar. Então, começando da parte negativa, no caso da Marozinha, me marcou muito, foi muito louco esse alinhamento dos planetas que aconteceu, porque eu mandei pra elas a pergunta exatamente no dia do aniversário da irmã dela, sem saber, eu não lembrava que seria o dia do aniversário da irmã dela. Então, eu mandei essa pergunta pra elas, né, pras minhas amigas, no dia que seria o aniversário da irmã dela, e pedi o review dos 25 aos 35, que seria exatamente a idade que a irmã dela estaria fazendo. Porque o ano que vem faz 10 anos que ela se foi. Então, foi muito louco. Assim, foi uma coisa cósmica mesmo. E assim, gente, se você falar pra mim que você não acredita em coisa de energia, gente, por favor, sabe? Cara, é muita coincidência. Eu não acredito em coincidências, que fique bem claro aqui. Porque, gente... Foi muito bizarro, do nada. Eu mandar exatamente no dia, exatamente no aniversário, exatamente a idade que a irmã dela faria. E tem mais. Ela depois
depois, tipo, mas uma coisa boa. Me agradeceu por ter mandado essa pergunta, por ter feito ela parar um pouquinho nesse dia pra processar um pouquinho mais esse luto, pra pensar mais na irmã dela. Ela fez um post depois, em homenagem à irmã dela, me mandou esse post, um texto lindo, maravilhoso, super emocionante, super amoroso. E ela me agradeceu por, sem saber, ter feito ela parar o dia dela, que ela tava assim, atropelando de coisas pra fazer, pra não pensar nisso, pra não entrar em contato com isso. E ela parou um pouquinho pra viver um pouco essa tristeza, essa saudade, esse amor pela irmã dela e tal. E essa é uma das questões que muda muito a nossa vida, né? Essas perdas das pessoas que a gente ama, das pessoas próximas a gente, são coisas que são marcas eternas, né? São marcas que não dá pra ignorar. E, obviamente, conforme você vai ficando mais velha, tirando esses casos como o da irmã da Maru, que foi uma coisa muito rápida, assim, né? Foi uma coisa muito inesperada. A tendência é que a gente vá perdendo mais pessoas pelo caminho, né? Porque os familiares vão ficando mais velhos, os avós, né, pra quem conheceu bisavós, os bisavós, os avós vão ficando mais velhinhos, os nossos próprios pais vão envelhecendo também, as pessoas à nossa volta, pessoas que... Enfim, acontece 1 milhão de coisas com amigos, com conhecidos. E além das mortes físicas, né, as mortes materiais, as perdas físicas das pessoas, a gente também tem as perdas simbólicas, os pequenos lutos simbólicos de coisas que a gente perde e que a gente tem que abrir mão na nossa vida por diversos motivos. São amizades que se vão, não necessariamente porque elas não estão mais encarnadas, mas porque elas somem no mundo, porque elas vão tomar o rumo delas. E é uma amizade que era tudo na sua vida, vai embora. E você tem que processar esse luto, assim como os nossos amores também. Os términos de relacionamento também são pequenos lutos. Abrir mão de alguns sonhos que a gente tinha porque deram errado, porque se mostraram impossíveis, também são pequenos lutos. Então, todas essas perdas, é claro que a perda, o luto dessa morte física, dessa perda física das pessoas, é muito mais forte, mais sofrido, aquele mais difícil do que todos os outros, né? Mas também tem esses outros que não podem ser esquecidos, não podem ser ignorados, porque também deixam marcas. Essas marcas, esses pequenos lutos, são muito significativas, gente. E não tem como você passar por um processo de amadurecimento e por todas essas perdas, continuando igual, com a mesma inocência, com a mesma alegria de viver, com a mesma leveza que você tinha na infância e na juventude. Não tem como, simplesmente não tem como. O brilho do olhar vai apagar um pouquinho, né? É o ciclo sem fim. Vocês vão ver que eu tenho muita referência da Disney aí pra mostrar pra vocês. Mas essa é uma coisa muito forte que a Maru trouxe e que realmente não dá pra ignorar. E que quanto mais velha a gente vai ficar, isso vai se somar. E um pouquinho daquele brilho no olhar se vai junto com essas grandes perdas. Porém, em oposição a isso, temos a vida também, que é o que a Maru fala, né? O áudio dela é morte e vida. Ela começa falando da maternidade dela, que são novas vidas que vieram pro mundo e que trouxeram vida pra gente também, pra nós, amigas dela, pra todo mundo que convive com essas crianças, porque essas crianças são... Ela tem razão, gente, os filhos dela são muito legais. Os filhos dela são o José e a Malu, que participaram do episódio das crianças, o José e a Malu. O José é aquele pisciano maravilhoso que falou... Sei lá, não sou adulto, como é que você vê como vocês fazem pra não ficar bravos? E a Malu, poucas ideias, que falou... Vai, sei lá, ficar com a minha mãe e brincar. Tchau. Então, eles são muito legais. É isso, foi no primeiro bebê do grupo, o José. Primeira pessoa que virou mãe, né, na nossa turma de amigas. Foi muito lindo acompanhar todo o processo de maternidade da Maru, assim. Ela e o Félix, acho que são pais muito legais. Adoro ver a forma como eles criam essas duas crianças. Eu admiro muito a Maru como mãe. Ela realmente, do que eu conheci ela na faculdade, que era uma moleca... Doidinha. Ela continua sendo doidinha, um furacãozinho, assim, bem pequenininha, mas um furacão. Mas no papel da maternidade, a gente vê umas mudanças, a gente vê uma postura, a gente vê uma alegria, assim, do que ela entrega, uma leveza. É lindo mesmo de ver. E realmente trouxe uma outra luz, uma outra face, assim, da Maru, floresceu um outro lado dela, muito maravilhoso. Não posso comentar muito aqui como que é a maternidade, pois não sou mãe. Até o momento não pretendo ser. Mas imagino, né, pelo que ela fala, se dá pra ouvir na fala dela, tão emocionada, que deve ser uma coisa realmente surreal, né, e que não tem como não ser algo transformador, né. Acho que não tem como isso não marcar, assim como a perda, né, e a morte também não tem como a vida ser ignorada como uma parte de um encantamento ou de uma grande alegria nesses últimos 10 anos, né? Nossa, muito lindo, amiga. Obrigada. Você, olha, não tenho nem palavras. Obrigada mesmo pelo seu depoimento, pela sua generosidade. Sinta-se muito, muito abraçada e amada. E tenho certeza que a Maria, onde ela estiver, está muito orgulhosa de você
e das suas crianças e dos seus filhos muito legais. Vamos para o próximo áudio, então? Agora nós vamos ouvir a Carol, apelidada por mim de Carol Ruiva. Porque ela é ruiva, Ela é ruiva de verdade. tá? Ruiva original. Ela é a nossa amiga pesquisadora, investigativa. Tudo que ela se propõe a pesquisar, sim, ela pesquisa muito. Ela se aprofunda, isso é até uma piada interna, porque a Carol é tipo uma Wikipedia, assim, ela pira nas coisas que ela resolve pesquisar e ela vai muito fundo. Ela é nossa referência para todos os assuntos. E vocês vão ver na fala dela que dá pra perceber esse referencial. Vamos lá, então, a fala agora da Carol. Eu acho que a pior parte é perceber que quanto mais adulto você fica, ou mais velho você fica, mais a sociedade quer cagar regras na sua cabeça. Se quando você é jovem, você tem que atender a certas expectativas, certas regras que são impostas, por outro lado, parece que você tem da sociedade um aval para quebrar com isso, ou para ser transgressor, ou enfim, né? De uma maneira mínima até uma maneira mais radical. Quando você vai ficando mais velho, parece que querem cada vez mais te enquadrar numa caixinha. Então, você não pode usar mais certas coisas, não pode ter certas atitudes. Por mais que a gente saiba que as coisas estão evoluindo, você tem que ter filhos, você tem que ter certa carreira ou certas atitudes, enfim. E aí eu acho que cada vez mais você vê que, cacete, eu vou ter que lutar pra sempre contra essas expectativas impostas pelo todo, né? E isso inclui a parte estética, obviamente, né? Se quando você é jovem, o que te imputam de inadequação é nível A, quando você vai ficando mais velha, o que te imputam de inadequação estética é nível A elevado à 10ª potência. Então, você tem que cuidar das rugas, você tem que isso, você tem que aquilo, você não pode ganhar peso, você não pode se descuidar, você é isso, você é aquilo, se você é mãe, você não pode deixar a peteca cair, né, ganhar peso, não perder peso, ou enfim. São tantas coisinhas que eu acho que essa é a pior parte, você vê que isso vai ser pra sempre. A Carol trouxe aqui um ponto muito interessante, que é essa questão do aumento da cagação de regra sobre nosso comportamento, nosso corpo, as expectativas que existem e tudo mais. Eu nunca tinha parado pra pensar nisso. E, cara, é muito real. Da juventude, se espera que a juventude seja transgressora, que a juventude questione, que a juventude faça diferente do que tá sendo mandado, blá, 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 blá. Então, existe esse aval, essa permissão de ter um pouco de transgressão nas roupas, no jeito de ser, no jeito de se vestir, no jeito de se comportar, no jeito de questionar. E quando você vai ficando mais velha, realmente A cagação de regra fica maior. a pressão para que você performe um certo papel, de um certo jeito, fica bem maior. Para nós mulheres cis, especificamente, né? Tem a questão da maternidade, que acho que é a primeira e a mais, assim, óbvia, a mais forte, que é... Você não vai ter filhos? Quando que você vai ter filhos? Por que você não vai ter filhos? Tem também a questão da escolha de como mora, onde mora, com quem mora, do que trabalha, se vai largar o trabalho, se não vai. Tudo é um julgamento, né? E com essa camada extra da parte estética, que a Carol falou, que é... Cuide das suas rugas, cuide das suas manchas, cuide da sua pele. Agora, ontem mesmo eu vi no TikTok que teve uma marca que lançou um protetor solar para as mãos. Não que seja ruim, é claro que a gente precisa proteger nossas mãos também, mas assim, será que a gente precisa de um protetor solar para as mãos? E é óbvio que eu não preciso nem falar para vocês que a propaganda no TikTok era com uma mulher jovem, né, passando protetor solar nas mãos em bastão, e a mãe dela, que é essa mulher mais velha, que é quem vem representando a velhice, digamos assim, que é onde as manchas aparecem. Então, inclusive, no começo da fala dessa propaganda, a menina fala: Eu sempre aprendi com a minha mãe que a gente tinha que proteger nossas mãos. porque as mulheres mais velhas, acho que as pessoas, né, mais velhas, não só as mulheres, tem muito mais manchas na pele. Mas agora, pra não ter mais mancha na pele quando você ficar mais velha, não mostrar que você é velha, você tem que passar protetor solar. Específico para mãos. Porra, gente! Tá, passa protetor solar, não basta? Pra que isso é protetor específico? Porque é mais cremoso, porque entra na sua mão, tem manteiga de karité, tem o caralho 4. Porra, velho. A do rosto, beleza, até entendo que é no rosto, a questão da oleosidade, a pele do rosto é mais sensível, fica bastante exposta ao sol, blá blá blá, até entendo. Agora, um protetor solar pra mão, Me fudeu. e por quê? Porque aí não pode ter mais mancha na mão.
que a mancha na mão denuncia a sua idade. Então, vamos passar um protetor, vamos fazer uma plástica, vamos fazer uma retirada de pintas com um super laser. Então, a cagação de regra é geral. É desde o que você vai fazer com o seu útero, se você vai botar ele pra funcionar, pra ter filho ou não, até se você vai ter ruga ou não, que roupa você vai vestir, como vai ser seu cabelo, se você vai atingir o cabelo ou não, se você vai trabalhar e até que idade, tudo. Você vai sozinha pra praia, você vai com suas amigas, o seu marido, como é que é o casamento. É realmente uma merda. E, enfim, fiquei chateada quando a Carol mandou isso e me toquei pela primeira vez que a pressão aumenta. Apesar de que, acho que pros jovens tem bastante, mas é mais uma questão de pertencimento, né? De grupo, tribos, né? Quando os jovens querem pertencer às tribos. Então, acho que tem a ver com uma formação de caráter, de personalidade e tal. Então, eles vão se moldando. Tem bastante pressão também estética sobre as meninas, né? Principalmente. Mas agora que a gente tá envelhecendo, o bagulho vai ficando cada vez mais louco e você se sente cada vez mais na obrigação de ou fazer procedimentos estéticos ou gastar muito dinheiro com cosméticos. Quando, na verdade, talvez o que a gente precisasse era só um bom hidratante, um bom protetor solar, mas enfim, não é mesmo? Então, achei muito relevante essa colocação na Carol. Vamos para a parte boa. E acho que a parte boa é você ir ganhando ferramentas, se munindo de conhecimento sobre o mundo, sobre como as coisas funcionam, sobre autoconhecimento também, então como você é, o que pra você faz sentido, o que deixou de fazer sentido no meio do caminho e você tem que deixar pra trás, o que você deixou pra trás não queria ter deixado e resgatar, então você vai tendo uma visão mais, acho que, ampla e rica sobre si mesmo, e graças a Deus, no meu caso, me munindo também de pessoas que estão dispostas a olhar para toda essa jornada comigo e construir uma vivência cada vez mais autêntica. Então, é isso. Então, na parte boa, vocês veem que a Carol tá muito também na linha das duas meninas, que é essa questão que a gente já comentou, do autoconhecimento. Para quem pode, tem condições de fazer terapia. Ainda falando desse nosso recorte de raça e classe, mas então dentro dessa faixa, dessa bolha, dessa raça, dessa classe, essa questão das vivências, da terapia como um complemento, né? Porque não é só a terapia, mas as vivências aqui determinam muito do que a gente conhece sobre o mundo e sobre a gente. É vivendo, né? Só sentando fazendo terapia. Né, galera? Porque se a gente não viver aí, não botar em prática, não tem pra que fazer terapia. Então, é isso que a gente vem acumulando aí nos últimos minutos desse podcast. Então, você vai vivendo mais, e aí, vivendo mais, você descobre mais sobre você, porque você se coloca e é colocada em situações diversas e percebe como que você age, como você reage, como você sente, o que você quer, o que você não quer, o que você gostou, o que você não gostou, o que te aterrorizou, o que te angustiou. E aí, você começa a fazer escolhas, você começa a se moldar melhor, porque você tem um acúmulo maior de vivências. Então, você tem condições, mesmo sem a terapia, né? A gente começa a ter condições de ter essa visão mais ampla sobre nós, que é, puxa, eu já vivi todos esses tipos de situação e hoje posso dizer o que me faz bem, o que me faz mal, o que eu quero repetir, o que eu não quero e tal. Quer dizer que a gente vai chegar e alcançar uma vida plena no final? Não. Porque também tem muita situação que, como eu já falei, tá fora do nosso controle, né? Nem tudo a gente pode escolher não repetir. Você pode até falar, Poxa, não quero mais trabalhar, porque eu odeio trabalhar. né? Mas você não pode parar de trabalhar, então não é tudo. A gente tá falando de tudo, tem coisa que você não gosta que vai ter que fazer até o final da vida. Mas tem situações onde a gente tem escolha que a gente começa a ficar mais consciente das escolhas, começa a poder fazer escolhas mais alinhadas com o que a gente quer. E a terapia vem como um complemento, porque ela ajuda a gente a decifrar esses acontecimentos, nossos sentimentos, nossos pensamentos, a organizar as caixinhas, organizar tudo, colocar as coisas nos devidos lugares, dar a proporção correta para as coisas. Então a terapia vai orientando e guiando tudo isso que a gente vive e sente, para que aquilo seja decodificado e possa se tornar ferramenta. Porque é isso, quando vem a pedrada. Aí você pega essa pedra, você vai lapidar e tal, e vai transformar ela numa ferramenta que você vai poder usar na próxima situação. Então, a vivência, somada à possibilidade de fazer uma terapia, de se investigar, de se conhecer, de estar em espaços saudáveis de convivência, de ter amigos, né, de, enfim, estar rodeado de afetos, tudo isso vai fazendo com que a gente, envelheça, amadureça e possa fazer escolhas mais saudáveis, mais conscientes e mais alinhadas com a gente mesma. Agora, uma coisa que eu achei curiosa, que nenhuma delas comentou, que eu vou trazer aqui como meu input de pior parte, é A degradação do corpo. Gente, achei muito estranho que ninguém comentou isso. Nenhuma delas comentou como a gente vai ficando mais podre dos 25 aos 35.
Porque isso pra mim é uma coisa que pegou. Eu já estou tendo questões que quando eu era jovem, eu achava que era coisa de velho. E agora eu tô com 35 pra 36 e tô sentindo essas coisas. Que é uma dor no ciático, uma lombar fudida, uma gastrite, um refluxo. Cara, pra mim isso, quando eu era jovem, isso pra mim era muito assim. Cara, nossa, refluxo é muito de velho. Gastrite, muito de velho. E agora tô eu e minhas amigas tudo com essas coisas, com esses sintomas de velhice. Saca? Gente, a ressaca que parece uma dengue, sabe? Parece uma premissa de uma morte ali, você já não fica... não é um dia, não são umas horas de ressaca, são dias. São dias que você precisa ficar parada, esperando o seu corpo tentar entender onde ele tá, a alma voltar e ele começar a ser funcional novamente. E você tem que tomar remédios. Muito mais remédio do que tomava antes. Quando eu era jovem, eu ia viajar, a bolsinha de remédio era uma aspirina. E hoje, se eu falar pra vocês a bolsinha de remédio, eu vou precisar de um episódio inteiro pra falar. Tudo que eu tenho que levar de remédio numa viagem. Tudo isso por quê? Porque o meu corpinho, como é de se esperar... Porque afinal a natureza é isso aí, a gente nasce, cresce, apodrece e morre. Ele tá indo e tá ladeira abaixo, né? 35 pra baixo já vai. Isso que eu tô fazendo um exercício físico, tô fazendo uma personal, eu tenho esse privilégio aí, né? Eu procuro me alimentar relativamente bem, eu tenho uma vida bem privilegiada, né? Com pouco estresse até, considero que é uma vida pouco estressante. Mas mesmo assim, já tô sentindo essa degradação, né? Tô tentando, assim, lutar contra... Não lutar contra, né? Tô tentando diminuir o impacto, como eu falei, fazendo exercício físico, né? Puxando um ferro. Comendo bastante, comendo bem e bastante também. Comendo melhor e tomando uma água, mas assim... Tem coisa que não vai dar. O corpo tá indo pro caralho. Então isso é uma coisa que me pegou, que eu percebi muito e nenhuma delas comentou. Achei bizarro. A pele que vai realmente ficando mais manchada. Um monte de manchinha que apareceu no rosto que eu não tinha. Vai dando aquela caída, a pele vai ficando, né? O rosto ali, a pele vai ficando mais flácida. Aquele viço da juventude já não tem mais. Começa a ressecar tudo. Que é natural, eu sei de tudo isso, tá? Não é que eu vou tentar, sei lá... Comer placenta pra ficar mais jovem. Mas é chato. Legal não é não. E olha que nem óculos eu precisei usar ainda, tá? Mas já sei que já. Daqui um tempinho, provavelmente, ele vai aparecer aí. Então, é isso. Prepare-se. Se você tá aí nos 25, aproveita. Cuida desse corpinho, porque pode esperar que a bolsinha de remédio vai aumentar. E agora, por fim, mas não menos importante... Nunca menos importante. A nossa amiga Camila, a nossa leonina do grupo, que eu deixei ela para um grande finale. É isso, tá bom, Cá? Não foi por último que eu te deixei. Eu fui de propósito para você ser o grande finale, tá bom? Não fica chateada. Vamos lá ouvir o que a Camila tem para dizer então. Eu vou citar alguns dos benefícios da idade, de ficar mais velha. Então, acho que primeiro que hoje eu tenho mais dinheiro do que eu tinha quando eu tinha 25. Que me traz mais independência, liberdade pra fazer tudo que eu quiser, pra cuidar de mim e tudo mais. Eu sei que tá ficando chato, mas lembrando aqui, fazendo um recorte... De classe e raça, tá bom? Tá joia? É isso, tá bom? Nem todo mundo dos 25 aos 35 ganha bem mais, tá? Então, só... fazendo aquele recortezinho aqui. Hoje eu tenho mais clareza do que realmente é importante pra mim, então eu consigo viver de uma forma mais alinhada ao que eu de fato quero, né? O que de fato importa pra mim. Sei do meu lugar do mundo, o que eu aceito, o que eu não aceito. Então eu tenho mais consciência de mim mesma, mais autoconhecimento, que me faz tomar decisões mais alinhadas ao que eu realmente quero. Também saber que nem tudo é definitivo na vida. This too shall pass, pra tudo. Me sinto mais segura de mim enquanto mulher, mais bonita, me sinto mais respeitada. Eu acho que hoje as pessoas escutam mais, né? Meus gostos atuais são muito mais alinhados à minha saúde, ao meu bem-estar, menos às demandas externas ou o que eu acho que as pessoas esperam de mim. Antes eu valorizava muito mais as conquistas, os louros, né? Agora é muito mais conexões, enfim, ter pessoas que importam pra mim do meu lado. Acho que hoje eu também sei expressar melhor as minhas necessidades. Me respeito mais. A gente tem mais repertório de vida, né? Que ajuda a gente a ter mais referências e também ter mais jogo de cintura para diferentes situações, né? Então a gente sabe colocar os nossos limites de uma forma mais graciosa, mais respeitosa com a gente, com o outro. E acho que também hoje eu me esforço para viver melhor o momento, né? Com mais consciência. Então, viver o momento presente, porque no fim a gente sabe que tudo acaba, né? Tudo tem um fim. E do ponto ruim, assim, é o oposto aos bons, né? Eu acho que no fim a juventude tem um frescor que é muito bonito. Uma ideia de que tudo é possível, de que o céu é o limite. A ingenuidade é uma coisa muito bonita, né? Então a facilidade de se impressionar, de se encantar com as coisas, porque você já não viu tantas coisas ainda, então você se impressiona com coisas de uma forma mais fácil. Quando você é mais velho, você já passou por algumas decepções, algumas perdas importantes na vida. Sabe que tem menos tempo pela frente, mas justamente por isso que
pelo tempo que passou, que a gente tem os benefícios todos que eu citei antes, né? E outra coisa importante da juventude é que você também pode comer tudo que você quiser, sem muitas regras e sem muitas preocupações, pelo menos da minha experiência. É isso. Gente, tem mais alguma coisa pra falar? A Camila, no áudio dela, ela resumiu tudo. Tá? Segurança, autoconhecimento, vivências, frescor da juventude, escolhas mais alinhadas. Aí no final ela falou de que quando a gente é mais jovem pode comer mais sem regras. Que aí tem a ver com o negócio que eu falei do corpo que tá indo pro cacau. Sabe? Achei que Camila fechou. E Camila me mostrou que esse podcast, em vez de 1 hora, podia ter 2 minutos e 45. Porque ela trouxe tudo o que as outras trouxeram. Então, se você ficou em dúvida, você pode ouvir só esse último. Assim, se você não lembra, tipo, Putz, preciso relembrar. ouve esse pedacinho final. Que é a Camila muito bem resumindo tudo que foi falado aqui. É isso, essa questão da maturidade, como tudo, né? A maturidade tem os seus pontos bons e ruins. E a juventude também tem os seus pontos bons e ruins. Aí, né, tem aquela clássica pergunta. Você trocaria os seus 35 de hoje pra voltar a ter 25? E eu digo pra vocês com muita tranquilidade, não, nem a pau. 20, então, Nem que me pagassem. mesmo com toda essa carga, essas desvantagens, né, de pagar boleto, de ficar, né, sofrer mais, ter mais decepções e acabar tendo que se esforçar mais pra se encantar com a vida, eu estou muito mais feliz, acho que eu vivo uma vida muito mais bacana, muito mais light, assim, com essa maturidade de hoje, assim, com essa visão de mundo, com essa visão de mim, com essa consciência que eu tenho hoje, assim, com muita tranquilidade, não voltaria àquele furor da juventude. Eu tenho quase certeza que as minhas amigas, se eu perguntasse pra elas também não iam querer voltar, não. Porque eu acho que todas nós, cada uma dentro dos seus processos, né? Cada uma dentro do seu ritmo, das suas vivências, das suas experiências, que todas nós crescemos e amadurecemos muito de um jeito muito positivo até hoje, assim. Vejo nelas, assim, grandes mulheres, eram grandes Meninos e moças, quando eu as conheci. e hoje, com certeza, são grandes mulheres que eu admiro demais, que eu me inspiro muito nelas, assim. A jornada delas, conhecer elas, trocar com elas também me inspira demais. Eu espero continuar me inspirando. Não só elas, obviamente, e muitas outras amigas minhas que eu tenho muito privilégio de ter a minha vida e conviver e que me acrescentam demais. E que são grande parte dessa mulher de 36, quase, que eu sou hoje. Com certeza, O tempo é rei. nesse caso, ele traz muita sabedoria e eu, enfim, espero que os próximos 10 sejam incríveis, que eu tenha muita sabedoria e serenidade pra encarar o que vem por aí, né? Muita saúde também, pra encarar o que vem nos próximos 10 e que daqui a 10 anos eu possa, de repente, fazer um outro episódio desse. Não sei se em formato podcast ou se algum outro formato mais tecnológico, provavelmente sim. Mas espero poder estar aqui contando pra vocês o que mudou dos 35 aos 45. Tá bom? Espero que vocês tenham gostado. Não esqueçam de seguir a gente nas redes. @ElaETãoGaleraPodcast com EH no Instagram. E o meu Instagram pessoal, @eumarigê. Se quiser escrever um e-mail, mandar um presente, dar uma sugestão de pauta, mandar um textão, aí você pode escrever no podcast da Marigê, @gmail.com. É isso então, gente. Meninas, muito obrigada pela participação de vocês, pela generosidade que vocês tiveram de me mandar esses áudios, se abrir, contando mais de vocês. Eu amei. E contem também se vocês ouvintes gostaram dessa versão, desse formato, que assim eu posso saber, né? Eu sei se eu faço mais ou se eu não faço, enfim, se vocês estão curtindo, tá bom? Um beijo e até semana que vem.